Prefiro não me identificar, mas eu tinha 16 anos quando tudo aconteceu. Estudava em um colégio estadual, um prédio antigo com corredores estreitos e janelas empoeiradas. A escola era conhecida por suas lendas sombrias, mas eu nunca levei a sério. Até aquela noite. Era uma sexta-feira chuvosa, e eu estava no laboratório de química, terminando um experimento. A luz piscava, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Meus colegas já haviam ido embora, e eu estava sozinho. Ou pelo menos, achava que estava. Enquanto lavava os tubos de ensaio, ouvi passos no corredor. Pensei que fosse o zelador, mas quando olhei pela janela, não vi ninguém. Ignorei o incidente e continuei meu trabalho. Mas os passos persistiram, cada vez mais próximos. Decidi investigar. Peguei minha lanterna e saí do laboratório. Os corredores estavam escuros e as sombras começaram a acontecer entre os corredores. Fui até. A porta do porão estava entreaberta e um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que não deveria entrar, mas algo me impelia. Desci as escadas e o cheiro de mofo ficou mais forte. A luz da lanterna revelou uma sala empoeirada, com carteiras velhas e quadros negros cobertos de giz. No centro, havia uma figura pálida, de cabelos longos e olhos vazios. Era uma garota da minha idade, vestindo o uniforme do colégio. "Quem é você?" perguntei, minha voz trêmula. Ela não respondeu. Em vez disso, apontou para a parede, onde havia uma inscrição em giz: "Não confie nos vivos." A garota desapareceu e a sala ficou ainda mais fria. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não me obedeciam. As luzes piscaram e ouvi risadas sussurradas. "Ele me matou há muitos anos atrás", disse a voz. "Não confiam nos vivos", disse a voz. Meu coração disparou. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava fugir. Corri pelo corredor, subindo as escadas. As portas se fechavam atrás de mim e as sombras me perseguiram. Finalmente cheguei à saída. A chuva caía forte lá fora e eu me senti aliviado. Mas quando olhei para trás, vi a garota na janela, com um sorriso sinistro. Nunca mais voltei ao colégio. Pedi aos meus pais para me transferir para outro colégio. Dizem que o prédio foi demolido, mas as lendas persistem. Às vezes ouço passos no meu quarto à noite e a inscrição em giz ainda ecoa em minha mente. "Não confie nos vivos", sussurra a voz. E eu sei que ela está certa. Nunca contei essa história para minha família ou amigos. Eu sabia que todos iam rir de mim e não. Iriam acreditar no que eu vivenciei. Nem eu acredito. Parece um pesadelo que jamais irei esquecer. Não confie nos vivos, pois há mistérios que jamais serão revelados. Quando ingressei na escola estadual, não fazia ideia do que me aguardava. O prédio, construído no século passado, possuía muitas salas e corredores sombrios. Os alunos cochichavam sobre acontecimentos estranhos, mas eu, como qualquer adolescente, não levei a sério. Até que a professora de história entrou em minha vida. A professora Helena era uma figura enigmática. Seus cabelos negros caíam sobre o rosto pálido, e seus olhos eram tão profundos quanto um abismo. Ela usava vestidos longos e sempre carregava um livro antigo consigo. Dizia-se que ela lecionava na escola desde sua fundação, há mais de 50 anos. Nossa primeira aula com a professora Helena foi sobre lendas urbanas e mitos antigos. Ela nos contou histórias de espíritos vingativos, almas penadas e pactos com o diabo. Sua voz ecoava pelo silencioso corredor e eu sentia arrepios na espinha. Mas o que mais me perturbou foi quando ela mencionou a cadeira do diabo. Segundo a lenda, no século XVI, em uma cidade espanhola chamada Valladolid, um menino desapareceu misteriosamente. A população ficou em choque e iniciou uma busca frenética.
Após dias de procura, ouviram gritos e barulhos assustadores vindos de uma casa abandonada. Decidiram invadir o local. Lá dentro, encontraram Andrés de Proaza, um jovem estudante de medicina. Andrés estava sentado em uma cadeira, olhando fixamente para uma mesa onde repousava o corpo dissecado do garoto desaparecido. Órgãos estavam à mostra, como se tivessem sido manipulados e estudados. Sem negar, Andrés confessou ser o responsável pela morte do menino. Mas o que tornava a história ainda mais sinistra era a cadeira em que Andrés trabalhava. Ele alegou ter feito um pacto com o diabo para obter conhecimento de anatomia e medicina. A cadeira era o portal para as forças malignas, e ali ele entrava em contato com o sobrenatural. A professora Helena nos alertou. A cadeira do diabo estava na escola. Ela havia sido trazida por um antigo professor, também obcecado pelo conhecimento proibido. Dizia-se que, à noite, a cadeira se movia sozinha pelos corredores, e sussurros ininteligíveis ecoavam de seu estofado gasto. Eu não acreditei até aquela noite. Estava estudando na biblioteca quando vi a cadeira no canto escuro. Ela parecia me chamar. Tremendo, me aproximei. As tábuas rangiam sob meu peso, e uma sensação gélida percorreu minha espinha. Foi então que ouvi a voz da professora Helena, sussurrando palavras antigas. Desde então, evito a biblioteca e a cadeira do diabo. Mas às vezes, quando o vento uiva pelos corredores, juro ouvir os passos arrastados de Andrés e sentir o toque gelado da professora Helena em meu ombro. A escola nunca mais foi a mesma, e a cadeira permanece como um portal para o desconhecido. Havia uma grande escola particular que carregava a fama de ser assombrada. Seus corredores, repletos de sombras e ecos, pareciam sussurrar segredos macabros. Eu, um jovem adolescente, ingressara ali com a esperança de uma educação de qualidade, mas logo percebi que algo estava terrivelmente errado. A lenda dizia que uma professora infeliz, abandonada por seu noivo, havia se suicidado em uma das salas. Seu nome era a professora Beth. Ela era conhecida como uma baixinha inquieta, mas sua presença deixava uma marca indelével na escola. Minhas primeiras semanas naquela instituição foram tranquilas, mas à medida que o outono se instalava, os corredores ganhavam um ar mais pesado. Os alunos cochichavam sobre aparições inexplicáveis, portas que se fechavam sozinhas e passos arrastados nas escadas vazias. Certa tarde, após o último sino tocar, fui designado para uma aula de recuperação na sala 13. A porta rangeu quando a empurrei e lá estava ela. A sala onde a professora Beth encontrara seu trágico fim. As carteiras estavam alinhadas, o quadro negro exibia resquícios de giz e o ar estava impregnado de melancolia. Enquanto eu estudava, senti uma presença atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. Apenas o vento uivando pelas frestas da janela. Ignorei o arrepio na nuca e continuei a resolver os exercícios. Naquela noite, acordei com um sussurro. "Por que você está aqui?" perguntou uma voz rouca. A professora Beth estava diante de mim, vestida com roupas antigas e olhos vazios. Seu rosto pálido refletia a luz da lua. "Eu só quero aprender", respondi, tremendo. Ela riu. Um som que ecoou pelas paredes. "Aprender? Você não sabe o que é o verdadeiro terror." Suas mãos geladas tocaram meu rosto e eu vi flashes de sua morte brutal. A lâmina afiada, o sangue escorrendo, o desespero em seus olhos. "Você não deveria estar aqui", ela sussurrou. "Este lugar é meu agora." A partir desse momento, minha vida se transformou em um pesadelo. A professora Beth me perseguia nos corredores, seus passos invisíveis ecoando atrás de mim. Ela sussurrava enigmas e ameaças, e eu sentia sua presença mesmo quando estava sozinho. Tentei contar aos outros, mas ninguém acreditava em mim. Os professores diziam que eu estava estressado, que precisava descansar, mas eu sabia a verdade.
A professora Beth queria algo de mim, algo que eu não conseguia entender. Uma noite, enquanto vagava pelos corredores vazios, encontrei uma porta entreaberta. A sala 13. A professora Beth estava lá, esperando. Seus olhos brilhavam com uma fome insaciável. Você é o próximo, ela sussurrou. O próximo a conhecer o verdadeiro terror. O espírito da professora Beth continua a assombrar a escola, atormentando quem passa por lá. Se você passar por essa escola Tomásia Montoro, tome cuidado com a sala 13. A professora Beth ainda assombra aqueles corredores, esperando por alguém que ouse desvendar seu segredo mais terrível. Meu nome é Isabela. Tinha 12 anos quando isso aconteceu. E vou compartilhar com vocês a história arrepiante que vivi na Escola Estadual de Minas Gerais, localizada em uma pequena cidade. Tudo começou quando rumores sobre acontecimentos estranhos na escola começaram a se espalhar entre os alunos. Naquela manhã, durante a aula de história, o silêncio na sala foi interrompido pelo barulho ensurdecedor dos sinos da escola. Todos os alunos olharam para a janela, perplexos, enquanto o som ecoava pelos corredores vazios. O professor tentou acalmar a turma, explicando que provavelmente era apenas um problema técnico nos sinos. Mas naquele momento, algo no fundo do meu ser me dizia que havia algo mais sombrio acontecendo na escola. Ao longo do dia, outros incidentes estranhos ocorreram. Luzes piscando, portas se fechando sozinhas e uma sensação constante de estar sendo observada. À medida que o dia avançava, os rumores se intensificaram. Dizia-se que o diretor da escola, o Sr. Roberto, havia sido encontrado enforcado em seu escritório na semana anterior. Alguns alunos sussurravam que sua morte havia sido um suicídio, enquanto outros afirmavam que algo mais sinistro estava acontecendo. Eu sempre fui uma criança, sensitiva, desde pequena. Eu via sombras no meu quarto, eu via vultos. Ao redor do meu berço, elas sempre queriam me pegar. Eu nunca relatei isso para ninguém, nem para meus pais. Naquela tarde, enquanto explorava os corredores desertos da escola, fui atraída pelo som de passos arrastando-se no chão. Segui o som até o escritório do diretor, onde uma aura de escuridão pairava no ar. Quando entrei, uma figura sombria se materializou diante de mim. Era o Sr. Roberto, seu rosto contorcido em uma expressão de tormento. Seus olhos emanavam terror, me encararam, emanando uma energia gelada que me fez tremer até os ossos. Você não deveria estar aqui, Isabela. Sua voz ecoou, fria e distorcida. Este lugar não é mais seguro. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu na escuridão, deixando-me sozinha na sala. Tremendo de medo, corri para fora da escola, prometendo a mim mesma nunca mais voltar. Desde então, evito passar perto da Escola Estadual de Minas Gerais, sabendo que o espírito atormentado do Sr. Roberto ainda assombra os corredores, buscando vingança por seu destino trágico. E enquanto a cidade de Minas Gerais continua sua vida cotidiana, aqueles que conhecem a verdade sabem que a Escola Estadual de Minas Gerais guarda segredos sombrios que nunca devem ser perturbados. Eu acredito que essas pessoas que morrem tragicamente, elas ficam presas no local da tragédia, tentando de alguma forma buscar uma resposta, alguma vingança, até acharem a paz. Pelo menos é isso que eu penso. Meu nome é João e eu sou aluno da Escola Estadual Ondas do Mar, localizada em uma pequena cidade no litoral do Nordeste. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas, até que algo terrível aconteceu na minha escola. Tudo começou quando ouvi os boatos sobre uma aluna chamada Maria. Diziam que ela tinha desaparecido misteriosamente há muitos anos e que seu corpo nunca foi encontrado. Segundo os rumores, ela foi assassinada por um colega ciumento e enterrada no fundo da escola. No início,
Eu achei que eram apenas lendas urbanas, mas à medida que os dias passavam, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante as aulas, eu podia ouvir sussurros vindos dos cantos escuros da sala e, às vezes, sentia uma presença terrível ao meu redor. As noites se tornaram as piores. Eu era assombrado por pesadelos vívidos, nos quais via o rosto pálido e vazio de Maria, clamando por justiça. Parecia que ela queria que sua história fosse contada, que sua voz fosse ouvida, além da sepultura. Com alguns amigos corajosos, exploramos os arredores da escola à noite. Fomos até o lugar onde diziam que Maria foi enterrada e cavamos fundo na esperança de encontrar alguma evidência de seu destino trágico. Foi quando encontramos algo que nos fez tremer até o âmago. Sob a luz fraca da lua, desenterramos ossos humanos, vestígios de um passado sombrio que a escola tentou esconder por tanto tempo. Sabíamos que tínhamos encontrado os restos de Maria, mas também sabíamos que despertamos algo terrível. A partir daquela noite, a escola se tornou um lugar ainda mais assustador. Sombras se moviam pelos corredores vazios, vozes ecoavam nos corredores e objetos se moviam sozinhos. Maria estava furiosa e determinada a fazer com que sua história fosse conhecida. Ninguém mais se sentia seguro na escola estadual Ondas do Mar. Os professores evitavam falar sobre o assunto e os alunos olhavam por cima dos ombros, com medo do que poderia estar espreitando nas sombras. Eu nunca mais pude escapar dos olhos vazios de Maria. Ela assombra meus sonhos e me segue durante o dia, lembrando-me de que nem todos os segredos devem ser enterrados. A escola nunca mais será a mesma, pois é agora um lugar onde os vivos e os mortos coexistem em um estado de terror perpétuo.